celebrando a Páscoa do Senhor. Celebrando a Páscoa do Senhor. Que Páscoa você celebrou esse final de semana? Qual foi? Eu quero aqui, com este tema, fazer com que você venha refletir. Celebrando a Páscoa do Senhor. Qual é a verdadeira Páscoa que Deus quer que eu e você venhamos celebrar no dia de hoje? Quando começou a Páscoa? Onde se iniciou a Páscoa? Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Convido você a abrir comigo Êxodo capítulo 12. Lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Acompanhe comigo esta leitura. O título diz, eu vou ler aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem este dia como decreto perpétuo, por todas as suas gerações. No primeiro mês comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia, até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada, será eliminado da comunidade de Israel. Será estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. É interessante, porque a Páscoa era uma festa anual, para recordar o que Deus havia feito ao povo, onde Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Deus, Ele estabelece a Páscoa num momento muito importante. O povo de Israel era escravo no Egito, uma dura servidão, onde Faraó impunha um jugo enorme contra o povo de Israel. Era um sofrimento, era algo terrível que eles enfrentaram. Mas ali, Deus,
ele levanta um libertador. E esse libertador vai até Faraó. E ele traz uma mensagem de Deus. Mas Faraó começa a se opor. E ali Deus anuncia 10 pragas. O Egito é visitado, a água é ferida, transformada em sangue. Aí vem moscas, rãs, os animais morrem. É um acontecimento terrível, piolho, granizo caindo do céu. Foram várias pragas até chegar onde os primogênitos iriam morrer no Egito. Quantos acontecimentos, quantas questões ali naquele momento. E diante da última praga, onde todos os primogênitos iriam morrer, Deus estabelece, Deus dá uma ordem ao povo. Deus estabelece ali a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Ou seja, era a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de libertação, de uma vida com Deus. E diante daquele acontecimento, Deus pede para eles se trancarem nas suas casas, em família. Pegarem um cordeiro, um cabrito, assarem, e ali pegarem o sangue, passarem nas portas, nos umbrais, na coluna superior. Ia passar um anjo da morte. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue era o sinal, era a marca que naquela casa não haveria morte, mas naquela casa haveria vida. Naquela casa haveria uma nova passagem, uma nova vida, um novo tempo se estabeleceria naquela casa. Eu quero aqui tratar alguns pontos com vocês antes de nós entendermos sobre celebrar a Páscoa do Senhor. Eu quero voltar novamente aqui ao texto, e eu quero aqui no verso 3 ler juntamente com você. Eu dei uma introdução aqui. A Páscoa era uma festa anual, onde eles recordavam o dia que Deus havia libertado eles da escravidão do Egito. E no dia desta festa, Deus estabeleceu para que um cordeiro fosse morto. E eles deveriam comer ervas amargas. Havia um ritual. Será que Deus quer que eu e você venhamos seguir esses rituais nos dias de hoje? Será que é essa a Páscoa do Senhor para mim e para a tua vida? Vamos lá. Verso de número 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Olha, dentro desse texto eu já vejo Deus estabelecendo aquele momento de Páscoa, Deus falando de família. A família se reunindo. Nós vemos no mundo, nesta data comemorativa, as famílias se reunindo. As famílias comendo, tendo comunhão. É algo lindo, é algo maravilhoso, é especial. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. O que adianta eu me reunir em família? O que adianta eu ter uma bela refeição, comer um belo bacalhau, mas a minha família estar dividida? A minha família ter contenda? Família que um não fala com o outro? Família onde não há perdão? Onde há briga, onde há desentendimento? Será que isso realmente é viver Páscoa? Será que isso realmente é celebrar Páscoa? Observe que quando Deus pediu para o povo se reunir, Deus pediu para as famílias se reunirem nas suas casas. Pode ser que você está me ouvindo e no dia de hoje só passou de uma festa, de um ritual, sem um significado familiar. Pode ser que você, filho, não está falando com o seu pai. Pode ser que você não está falando com o seu esposo, com a sua esposa. Pode ser que o genro não está falando com o sogro, com a sogra. A nora da mesma forma. Pode ser que nesta data de Páscoa, a tua família vive uma divisão, uma discórdia. Pode ser que você está à beira de um divórcio e você está me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não quer que a Páscoa seja um ritual na tua vida. Deus não quer que a Páscoa seja só uma data comemorativa, onde nós nos reunimos, onde nós comemos chocolate. Não, a Páscoa é muito mais que isso. A Páscoa que Deus quer que você celebre não é uma Páscoa ritual, não é uma Páscoa de festa. Aqui eles se reuniram em família, e pode ser que você se reuniu também. Então Deus não quer
que eu e você celebre uma Páscoa de ritual. O que eles fizeram dentro deste ritual? Além de se reunir como família. Verso de número 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Pode ser que na tua casa teve muita fartura, mas eu vejo aqui que nessa Páscoa do Velho Testamento, nesse ritual, ele fala sobre dividir, sobre ajudar o próximo. Será que você na tua casa, tendo fartura, e sabendo de alguém necessitado, e você não tomar nenhuma ação, será que você celebrou a Páscoa de verdade? Ou a Páscoa não passou de um ritual para você? Nesse início aqui eu estou trazendo alguns questionamentos dentro desta Páscoa, lá no início dela, lá no Velho Testamento, lá na história onde a Bíblia relata. A Bíblia é um livro histórico também. O Novo Testamento é uma analogia para os nossos dias. O Novo Testamento, ele explica o Velho, mas o Velho é uma figura para os nossos dias. Olha, eu quero falar para você. Pode ser que a tua Páscoa não passou de um ritual ou uma festa qualquer, que está no calendário do teu país, no calendário que nós vamos viver durante este ano. E pode ser que você celebrou a Páscoa com a tua família, com muita comida, mas você não dividiu. Vamos lá no verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Olha que coisa interessante. Pode ser que nós estamos celebrando a Páscoa, mas no nosso dia a dia a gente não faz as coisas com excelência. A gente não age com amor. Veja, Deus deu uma ordem para ser o melhor cordeiro. E pode ser que você tenha vivido uma rotina de desânimo. Pode ser que você, como profissional, a segunda-feira seja o pior dia da sua vida. O dia da tristeza. Será que é essa Páscoa que você tem vivido? Onde a sua família é dividida, onde você não se preocupa com o próximo, onde você não faz nada com excelência? Vamos continuar aqui no texto, verso 6. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Eu vejo aqui propósito. Pode ser que você seja uma pessoa sem propósito na sua vida. Quando você está numa festa, quando você está numa comemoração, você é feliz, aquilo te preenche. Mas quando aquilo acaba, você se torna uma pessoa vazia, uma pessoa sem sentido, uma pessoa que tenta buscar algo. Eu tenho certeza que Deus está falando com muitas pessoas neste momento. Será que isso tem sido a sua Páscoa? Verso de número 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. A Páscoa também tem um sentido espiritual. A Páscoa é algo que nós fazemos em família. A Páscoa é algo que nós vamos viver fisicamente. Porém, a Páscoa tem um sentido espiritual. Será que você tem vivido só o sentido da Páscoa de festa, de comer, de estar junto com as pessoas, e não tem entendido o real sentido da Páscoa? Eu vi nas redes sociais as pessoas colocando as mais belas fotos, os mais belos versículos, as mais belas frases de impacto. Só que será que a Páscoa só vai passar de um dia? Será que a Páscoa na sua vida só vai passar de um momento? Eu levo você a essa reflexão agora. E amanhã, o que vai ser a Páscoa para você? A segunda-feira do dia 13, o que vai significar na tua vida a Páscoa? Olha só, nós demos início aqui, falando da Páscoa, lá onde Deus instituiu que o povo era escravo. Deus levanta um libertador, vem 10 pragas, e na 10ª praga, Deus estabelece a Páscoa, que é a passagem de uma vida de escravidão para uma nova vida, dirigida por Deus, guiada por Deus. Isso não quer dizer que é uma vida sem luta e sem problema. E dentro desse relato, desse ritual que eles faziam, que eles fazem anualmente, reuniam a família, dividiam com os vizinhos, tinham um propósito,
entendiam um significado espiritual. Mas será que é só isso a Páscoa? Vamos continuar aqui. Verso 10. Não deixem sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Olha só, Deus falando sobre desperdício. Se nós formos ver no valor de mundo, o tanto de comida que é desperdiçado é algo incrível. Pode ser que nós passamos um momento de festa e nós desperdiçamos muitas coisas na nossa vida. Você desperdiçou o amor, o perdão, o alimento. Quantas coisas nós desperdiçamos? Eu posso falar algo aqui para você como pastor. Eu já fiz alguns cultos fúnebres. É uma rotina da vida de um pastor. Você vai visitar as pessoas nos hospitais. Você vai ali num momento de luto da vida da pessoa. E eu pude presenciar muitas pessoas falando: por que eu não falei que eu amava? Por que eu não pedi perdão? Por que eu desperdicei esse tempo? Será que isso tem sido a tua Páscoa? Uma vida de desperdício, apesar de você ter participado de um momento de festa, de um momento de ter comido muito bem? Continuando aqui, verso 11. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa é o momento onde Deus muda a história da nossa vida. Páscoa é algo poderoso. Páscoa é algo maravilhoso. Aqui eu tratei do ritual. Aqui eu tratei de algumas questões que eu e você como sociedade nós podemos ter feito, vivido. Pode ser que você saiu durante o dia e entregou comida. Pode ser que você se reconciliou com pessoas hoje. Ótimo, lindo, maravilhoso. Isso é importante neste dia. Porque senão não vai passar de uma festa, de um ritual. Mas será que é só isso a Páscoa? Será que é somente todas essas questões que eu tratei aqui, que são importantes na vida? Eu já quero aqui chamar a sua atenção. Depois de você ouvir esta ministração, liga para aquela pessoa que você não fala com ela há anos. Liga para aquela pessoa que você tem ódio e raiva dela. Se livra desta prisão. Não perca mais tempo. Aprenda a abençoar a vida do próximo se você tiver. Tudo que eu falei aqui, a família, o propósito, a questão espiritual, a questão do desperdício, a questão do lado espiritual, tudo isso é importante na Páscoa. Mas eu pergunto para você novamente, qual é a celebração da Páscoa que Deus quer que eu e você celebre? Fora tudo isso que é maravilhoso. Reflita um pouco nisso. Pense um pouco. Que Páscoa você quer viver amanhã? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que chegou a verdadeira Páscoa do Senhor na tua vida hoje. Você não está me ouvindo por acaso. Igreja de Jesus que está me ouvindo, você pode ser a pessoa mais devota. Você pode ser a pessoa que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, que vai na igreja quando ela está aberta. E mesmo assim pode ser que você não está vivendo a verdadeira Páscoa na tua vida. Acompanha comigo aqui. Esta palavra aqui que eu tenho para você. Nós não vamos reproduzir os rituais do passado. A Páscoa que Deus quer para mim e para você, não é que nós vamos agora correr lá em algum lugar, comprar um cordeiro, um cabrito, matar ele, passar sangue nos umbrais da nossa porta. Isso não precisa ser feito mais. O povo era escravo no Egito, mas eu quero dizer que existem pessoas me ouvindo, que são escravas do Egito espiritual. Você não mora no Egito, mas espiritualmente você tem vivido uma escravidão na tua vida. Você tem vivido uma vida de tristeza. Você tem vivido uma vida de amargura. Você tem vivido uma vida de frustração. Mas eu quero te falar algo para você hoje. Que Cristo te chama para uma Páscoa. Para uma passagem de uma vida nova.
Pastor, qual é esta Páscoa? Como que acontece isso? Qual que é a Páscoa que Deus quer que nós celebremos? O pastor falou aí que é importante a gente estar em família, que a gente resolva as questões de família. O pastor falou da importância da gente dividir com o próximo, da gente ter propósito na vida, ter ânimo na vida. O pastor falou aí da questão da Páscoa espiritual. O pastor falou de várias questões do desperdício. Mas qual é a Páscoa que Deus realmente quer que eu celebre hoje? E que ela vai ser perpétua na minha vida, não só no dia de hoje. Pastor, eu não quero mais ser escravo na minha vida. Eu não quero mais viver como um vício controlando a minha vida. Como eu faço para viver essa Páscoa? Eu quero ler aqui com você. 1 Coríntios, lá no capítulo 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios, abra lá a Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. Vamos ler o 6 e o 7? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Ou fermentada? Verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Verso 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Pastor, qual é a Páscoa que Deus quer que eu celebre? O que é celebrar a Páscoa do Senhor? Jesus, Ele foi o Cordeiro, que foi entregue na cruz, que foi morto, que derramou o seu sangue. Lá no ritual do Velho Testamento era necessário matar um cordeiro, um cabrito e passar o sangue nos umbrais, porque o anjo da morte passaria naquela casa, e eles saíram da escravidão do Egito para uma nova vida. Não é mais preciso seguir este ritual, não é mais preciso seguir estas regras, porque o sacrifício já foi feito na cruz, o Cordeiro de Deus foi morto. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá naquela cruz, Jesus foi o Cordeiro sacrificado, o sangue foi derramado, para eu e você celebrar a verdadeira Páscoa, de uma vida longe do pecado, de uma vida de trevas para uma vida de luz. A Bíblia diz no Colossenses 1,13, porque Ele nos tira do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. A verdadeira Páscoa é entender o que aconteceu naquela cruz. A verdadeira Páscoa é receber aquele sacrifício de Cristo nas nossas vidas, e entender que o sangue de Jesus já foi derramado, para eu e você ter uma vida livre, livre do Egito espiritual, livre da inveja, livre do egoísmo, livre da mentira, livre da crítica, livre da injustiça. Pode ser que você tenha uma vida cheia de mentira, pode ser que você seja uma pessoa muito crítica, pode ser que você seja uma pessoa marcada pela vida, uma pessoa frustrada, e quando passa essa festa, quando passa as comemorações, a sua vida continua na mesma mesmice, no mesmo vazio, no mesmo engano. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus foi o Cordeiro que morreu naquela cruz, para tirar você desta vida de vazio, desta vida de engano, para uma vida de paz, para uma vida de restauração, para uma vida de celebração. A Páscoa de Jesus é uma Páscoa de libertação. Eu e você podemos ter uma Páscoa que nós celebramos ela todo dia, que não fica só numa data, que não é celebrada só num instante, que não é só um ritual de comer e de estar juntos,
ou de ser uma pessoa caridosa, ou de fazer as coisas certas simplesmente. Não, a verdadeira Páscoa é celebrar a vida de Jesus em nós. Aleluia, que coisa maravilhosa. Se eu e você temos vida, é por causa da cruz de Jesus. Observe só o texto que nós lemos. Ele diz para a gente se livrar do fermento velho. Naquela época, o povo de Deus, eles ligavam as velas e procuravam se tinha fermento dentro de casa. Não podia ter nada. Nada. Era uma ordem de Deus. Hoje o fermento é a imoralidade. O fermento é o pecado. Não existe ser humano que não tenha uma natureza de pecado. E eu quero aqui tratar uma questão com você. Pecado não é só você não seguir um conjunto abstrato de regras, ou simplesmente ordens. Se eu não fizer, eu errei, eu estou pecando. Não é isso. Quando eu me refiro a pecado, eu estou falando em quebrar o meu relacionamento com Deus. É não ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Deus, Ele é santo, Ele não pode compactuar com o pecado. E quando eu quebro o meu relacionamento com Deus, quando eu não vivo um relacionamento com Deus, mas eu sou entregue aos meus pensamentos, às minhas vontades, eu faço o que me dá na cabeça, eu faço o que eu acho que é certo, eu não tenho um relacionamento com Deus. E isso na Bíblia é imputado como pecado. E por ser imputado como pecado, consequentemente me leva a não cumprir regras, a não cumprir ordens, a não cumprir aquilo que não agrada a Deus. Veja, pecado não é só não cumprir regras, mas é eu quebrar o meu relacionamento com Deus. Hoje é uma noite da gente se livrar do fermento, de se livrar daquilo que não honra e não agrada a Deus. Pode ser que a tua vida é pautada em mentira, você não consegue deixar de mentir. As redes sociais são forradas de mentiras. As pessoas parecem felizes, alegres, mas são as pessoas mais vazias, que tentam preencher o seu tempo assistindo série, colocando fotos, colocando viagens, lembrando do passado. Não, eu tenho que pôr uma TBT aqui do meu passado, do momento bom, porque estão vazias. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Não celebre a Páscoa de um ritual, não celebre a Páscoa de uma festa, de um calendário. Celebre a Páscoa de Jesus na tua vida, a Páscoa de mudança de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sem Jesus na nossa vida é sem alegria, sem Jesus na nossa vida é sem graça, sem Jesus na nossa vida é sem esperança. Eu não estou aqui falando de uma religião, mas eu estou falando que quando Jesus morreu na cruz, Ele foi o sacrifício, assim como lá no Egito, Deus ordenou que o cordeiro fosse morto. Jesus foi o cordeiro morto, e o sangue dele foi derramado, para que eu e você tivesse vida. Eu quero aqui mostrar isso na Bíblia para você. Romanos capítulo 4. Páscoa é a morte, mas é a ressurreição de Jesus. É muito lindo eu falar das redes sociais que Jesus morreu e ressuscitou, mas o que isso significa na minha vida? O que isso muda na minha vida? Isso tem que mudar tudo, quando você compreende que antes de Jesus morrer na cruz, o pecado estava diante de ti, e consequentemente diante de Deus, e você não podia se relacionar com Deus, mas quando Jesus morreu na cruz, o muro de inimizade foi quebrado, e ali a cruz, Deus estabeleceu uma aliança com o homem. Eu e você podemos nos relacionar com Deus, porque o cordeiro morreu, derramou o sangue dele, aleluia, ele morreu e ressuscitou, para eu e você ter um relacionamento com Deus, e viver uma Páscoa de vida, uma Páscoa de esperança, uma Páscoa de libertação. Pode ser que você esteja entregue a vícios, pode ser que você esteja entregue a uma vida de depravação, de perdição. Eu quero dizer que tem esperança para você, eu quero dizer que tem um jeito para a tua vida e tua história sim, e este jeito se chama Jesus. Esta mudança que você tanto procura, é Jesus na tua vida. Romanos capítulo 4,
verso de número 25. Diz a palavra de Deus assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Por que Jesus morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou para justificar você. É preciso arrependimento. O que é arrependimento? É eu reconhecer que eu tenho uma vida de independência de Deus. Eu acho que eu faço tudo certo. Eu tenho a minha religião. Todos os caminhos levam para Deus. Eu sou bonzinho, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está afastado de Deus por causa do pecado. Mas na cruz, Jesus morreu por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. E no terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos, para que eu e você fôssemos justificados diante de Deus, ter a ficha limpa diante de Deus. Pastor, isso é maravilhoso. O que eu faço para viver isso na minha vida, pastor? O que eu preciso para receber isso na minha vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que a cruz não seja um símbolo religioso para você. Que a Bíblia não seja um símbolo religioso para você. Que Cristo não seja um símbolo de uma religião, mas que Cristo seja o Deus no qual muda a história da minha e da tua vida. Como que eu faço isso, pastor? A Bíblia diz: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e no coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você pode viver e celebrar a verdadeira Páscoa na tua vida. Jesus não morreu para estar num livro religioso. Jesus não morreu para fazer parte da história. Jesus morreu na cruz para mudar a história da minha vida e a história da tua vida para sempre. Hoje é um dia que o Senhor separou para você deixar de viver uma Páscoa como um ritual, como uma festa de uma data, para viver a verdadeira Páscoa. Senhor, eu quero eliminar o fermento velho, eu quero ser uma nova massa, eu quero ter uma nova vida, eu quero ter uma esperança viva, eu quero ter uma alegria viva dentro de mim, Jesus. Jesus quer fazer isso por você. Eu convido você a fechar os seus olhos aonde você está. E eu quero fazer um convite para você. Se você entendeu que a Páscoa não é uma data, mas que a Páscoa é uma data na qual um dia Jesus entregou a vida dele para perdoar os teus pecados, para te dar uma nova vida, para te dar esperança, para te dar um caminho de verdade a seguir. E você quer entregar sua vida a Cristo hoje. Você hoje ouvindo esta palavra, você quer decidir entregar os teus caminhos. Você não quer mais andar conforme dá na sua cabeça. Você não quer mais viver para suas regras, mas você quer viver para Cristo a partir de hoje. Faça comigo essa oração. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que durante esses anos eu vivi uma Páscoa de rituais, da data de um calendário, porque quando Cristo entra na minha vida, eu entendi que é mudança de vida, que é novidade de vida, e é por isso que eu posso ter uma família melhor, e é por isso que eu posso perdoar as pessoas que eu odeio, eu tenho raiva. Quando a Páscoa entra no meu coração, eu consigo dividir, eu consigo ter propósito na minha vida, eu consigo entender que além de uma data tem um significado espiritual, que se Jesus está vivo, eu posso celebrar e ter festa. Jesus, eu entendi isso. E é por isso que eu confesso agora, com os meus lábios, que a partir de hoje, Jesus, Tu és único, Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Jesus ressuscitou para justificar a minha vida, para que eu tenha uma ficha limpa diante de Deus, e eu possa ter o meu relacionamento restaurado. Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, que eu vivia para mim mesmo, mas agora eu quero viver para Ti. Eu oro, em nome de Jesus.
Amém. A verdadeira Páscoa é a Páscoa onde Jesus reina no nosso coração. E isso muda as minhas atitudes, muda o meu comportamento e muda a história da nossa vida. Deus abençoe